Nós estamos no capítulo 13, do livro Missionários da Luz, e vamos continuar aqui no parágrafo que Segismundo, quando a gente fala de reencarnação coparticipada, onde o espírito reencarnante pode cooperar com a reencarnação, no mínimo, o que eles pediam para o Segismundo era uma postura interior focada, equilibrada, já que ele fácil sintonizava com a emoção do medo. E o medo, em qualquer parâmetro da nossa vida, ele vai sempre representar um problema em tudo que nós vamos fazer. Medo não é solução, é problema, a não ser para nos livrar de algo muito perigoso, né? E o que ele precisava fazer, que o mentor estava pedindo, é que ele focasse a mente no objetivo. Só de focar a mente em algum objetivo, nós conseguimos centrar um pouquinho mais e não ser sujeito às impressões externas que a vida nos oferece como experiência, né? E o André Luiz falou assim: compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Então, Jesus, quando pediu os pães que tendes para oferecer na multiplicação dos pães e peixes, pode ser essa representação do mínimo que nós podemos oferecer em qualquer circunstância da vida, quando estamos passando por qualquer coisa, porque para nós recebermos com eficiência, algo de nós tem que ser feito, em qualquer fator. Vou estudar, eu tenho que estudar, o professor vai trazer informação, os conteúdos vão ser trazidos técnica ou não, né, aprimorado ou não no processo de desenvolvimento tecnológico, mas eu tenho que fazer a minha parte. Nada vai acontecer sem o mínimo de nós em favor daquilo que nós buscamos, né? Então, qualquer que seja a experiência que nós nos devemos confrontar na vida, porque toda experiência é transitória, por mais constrangedora que ela seja, a não ser quando nós estamos acometidos de uma dor muito forte, que é a única coisa que nos tira o centramento, o equilíbrio, né? Logicamente, se eu estiver perturbado emocionalmente, uma dor muito forte vai fazer mais, a perturbação vai fazer com que ela fique maior, né? Se eu tenho um pouquinho, consigo viver a experiência da dor naquilo que é passivo dela viver, vai ser menor um pouquinho do que aquela exaltação emocional perturbada, que não ajuda em nada quando nós estamos acometidos por qualquer experiência. Eu fico imaginando quando nós vamos morrer. Nós tivermos consciência de que nós vamos morrer, e isso é importante fazer, centrar, entregar. Bezerra mesmo fala que ele se imaginava como Lázaro, escutando a voz de Jesus, convidando ele para ele sair do túmulo, né? Então, isso o pensamento centrado nesse sentido favoreceu que ele saísse do processo do desligamento corporal com muito mais facilidade. Se eu entro no desespero, o que vai ser disso, o que vai ser aquilo, primeira coisa, se você estiver morrendo, o que vai ser, você não sabe mais. Entrega o que não te cabe mais. Não é assim? Deixe as coisas possíveis caminhar e nós temos que seguir o processo da vida naquilo que ela está nos chamando, né? O processo de lá para cá, mesmo que para lá, né? Isso, porque nós estamos morrendo, nós estamos mergulhando numa corporificação que pode representar para nós um caixão vivo. Quanto que nós perdemos em potencial espiritual quando nós estamos reencarnados, né? Apesar da transição do processo de desencarne, desencarnar é mais leve. Pelo menos você deixa um arcabouço de condicionamento, de peso para trás, né? Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma espiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Então, a força magnética ainda vai ser muito estudada por nós. O potencial que nós temos para emitir essas forças, direcionando, né,
um potencial mental em busca de algum objetivo, você vê que eles estão imprimindo um constrangimento, ele perde as substâncias que estavam mais pesadas, provavelmente revestido de uma substância mais leve, ele fica mais fácil de quê? De perder tamanho. Então eles foram diminuindo a consciência dos Segismundo. Você vê que nós chegamos ao ponto de virar uma célula oco, um ovoide, conforme a natureza desse constrangimento, né? E no caso dele, provavelmente quase uma célula oco, porque no mecanismo reencarnatório, na introdução do Segismundo no útero materno, vai ser praticamente para se ligar ao núcleo de fecundação do espermatozoide com o óvulo, que é uma célula oco, né? Quase uma voidização do princípio espiritual, que vai cada vez mais perdendo a sua consciência espiritual de uma consciência espiritual plena para uma consciência semiplena, que é a consciência da reencarnação. Por mais que nós temos consciência na reencarnação, nós estamos sambonados em muito grande teor de consciência ampla. Consciência ampla em relação a quem está no plano espiritual. Então, você já perde conteúdo de consciência. Parte desse conteúdo de consciência já vira subconsciência. Sua memória, suas experiências do passado, aquilo que você foi antes de reencarnar, como você se concebia, tudo aquilo vai o quê? Tamponando para que você emija no cenário novo, sob impressões novas, para que você modele-se aos padrões que a experiência nova te permite agir. Com novo nome, com nova forma, com nova característica, né? Quando é que o feto ele começa a receber as nossas... Desde o processo da ligação, porque se o espermatozoide e o óvulo vão ser atraídos, se há uma interiorização do perispírito junto a isso, o próprio perispírito já é um joguete de atração dessas duas partes, por sintonia de adaptação à sua necessidade evolutiva. Ele já começa a perceber... Ali já está influenciando a formação baseada nas experiências do passado da atração molecular. Nós aprendemos a atração no reino mineral. Então ali já entra em jogo algumas forças inconscientes. Aí, a partir do momento que atraiu, todo um mecanismo automático de formação embrionária, de agregação molecular, de revestimento, ali começa a acontecer como se fosse uma recapitulação da filogenia, do processo de evolução filogenético do ser. Você vai lembrar o que você foi átomo, o que você foi peixe, o que você foi cavalo, o que você foi, agregando a uma forma similar ao que o feto está desenvolvendo. Até você entrar no reino humano, quando o sistema nervoso do feto está mais do que adiantado, né? Porque o feto, em determinado período da gestação, ele está nadando, né? No oceano líquido da barriga da mãe ali, ó, quase pronto para quê? Já para viver, né? Como ele está acostumado ali, já viveu na água, nós já fomos peixes, né? Então ali nós estamos sustentados por uma respiração diferenciada, né? Até que você é jogado para fora daquele ambiente seguro, né? Que parecia uma integração de consciências, né? De uma verdadeira simbiose de mentes ali, e a mente lógica de quem está reencarnado extremamente apagada para não influenciar muita consciência da mãe, que é a lúcida, né? Imagina, ele pensa como a mãe. Ele sabe o que a mãe pensa, o que a mãe sente. Tem Então fetos que podem até ficar com raiva do marido, do pai, né? Se a mãe está com raiva, se ficar muito com raiva do processo de gestação, ele vai nascer, mas não gosta, você não. Não é ele que não gosta, não. Ele pegou o jeito aí de quem? Da mãe. Você vê como é que a influência mental da mãe ali é completa. Se existe alguém que sabe ler a intimidade de uma mãe, é o filho. Que já lia todo o intercâmbio mental com a mãe, então ele consegue compreender a natureza íntima da mãe. Se ele fala assim, mãe, estou sentindo a senhora triste, e a mãe está triste, ela falou assim, mas como é que ele percebeu? Porque ele já tinha esse intercâmbio com quem? Com a mãe ali. Viveu numa simbiose mental, provavelmente é o retrato da nossa consciência ligado ao Criador.
quando nós temos um vínculo muito profundo com Deus, né? Provavelmente não acontece a plenitude de intercâmbio mental com o Criador. A mãe também está só Isso. conhece muito. Isso aí, mas o filho ainda está tamponado. Ele não tem uma participação, a não ser que ele tenha uma consciência muito, né? Por exemplo, ao contrário, o Francisco de Assis, que amava muito, a mãe dele nunca amou tanto igual. Ela já tinha tendência amorosa. Agora imagina qual a influência amorosa do Francisco de Assis. Ela amou muito mais do que ela podia ser amada. Mas assim, a gente consegue identificar no filho, né? Pelas experiências, mas não existe uma troca ainda. Como a inconsciência é muito pesada, né? A inconsciência é pesada, como é que ele vai transmitir algo dele? Mas o que acontece é que, como existem experiências de interligação do passado, muitas daquelas vontades de comer alguma coisa pode ser uma lembrança do passado em que os dois viveram em determinada experiência ou situação que faz ela relembrar, pelo fato de trocas fluídicas ali mais sutis, né? Isso não sabe disso, não. Você vê, né? Mas eu vejo. Pode ser isso, né? A gente vai para mandar para tijolo. Você vê, né? Você vê. Na verdade, não está querendo comer esse tijolo, está querendo pegar uma substância que o tijolo tem, né? Alguma falta de ferro, sei lá o que tem ali, que dá vontade de vai saber o que o Espírito traduz nas experiências desse nível aí, né? De substância química, o que ele está procurando. Não. Só. A operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Você vê que é um empenho mental do Alexandre, dos mentores, um jogo mental muito operado, né? Por isso que o pensamento dirigido de forma centrada em algo é bombardeio de energias sutis, que nós devemos começar a compreender para que nós não sejamos joguetes das ilusões, ou de uma inconsciência de não saber usar o pensamento, né? Porque o teor do pensamento ganha sutilidade vibratória conforme a natureza emocional e sentimental que nós emitimos ao pensamento. A raiva é um ingrediente fortíssimo para que o pensamento projete quase uma bala de nível mental junto aos companheiros, né? A influência mental entre as criaturas é muito grande. Agora imagina quando você sabe operar isso de forma técnica. Não, eu estou lembrando uma coisa boba que a gente fazia quando era menina, adolescente. Às vezes, por exemplo, você sentava num lugar, assim, no cinema, né? E você queria que aquela pessoa olhasse para você começava a fixar o olhar nela. Você viu, já. E a pessoa acaba se voltando para você. Isso. Ela sente, né? Aquela Vibração. Você olha, vai olhando aqui da pessoa, vai olhando aqui. Isso é ensaio de telepatia. Você vai olhando e a pessoa acaba se virando. Faz a experiência. Todo manancial de produção. Onda eletromagnética. Todo manancial de produção mental é exercitável. Se nós exercitamos, nós ampliamos. Ninguém vai fazer nada sem um exercício de desenvolvimento pessoal, né? Se o aprimoramento na Terra exige repetição e empenho para que você desenvolva uma capacidade mais específica numa área que você quer aprimorar, imagina os potenciais íntimos do ser. Quando nós temos consciência disso e aplicamos nossa vontade, o tempo e o espaço em benefício desses recursos, você dilata capacidades interiores que até então você não mexia, né? Então eu estava fazendo uma operação, uma cirurgia na condição perispiritual de Segismundo. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que o perispírito fica quase que uma forma de ovoide, é isso? É isso mesmo? Você falou isso. Que foi? E nós temos, por exemplo, tem espíritos no plano espiritual que estão nessa forma também, né? Tem problemas de consciência e tudo. E aí, para que ele retome a sua forma, é feito esse trabalho magnético? Também. É a mesma O coisa? choque anímico é um trabalho magnético, onde muitas vezes os espíritos atuando sobre o médium, por exemplo, o médium passa a ser um bombardeador de princípios de choque para que ele possa acordar.
Né? Você vê como é que a coisa é muito sutil em si. Né? Não nos fixava com a mesma lucidez e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Então, cada vez mais ele perdia a consciência porque estava restringindo ele, e isso talvez seja um dos mecanismos de tamponamento da memória, na perspectiva do processo reencarnatório. Ele perde a consciência e perde os recursos de memória que ele guardava no passado através desse processo de quê? De restrição. Então, da mesma forma que vai restringindo, né, o corpo espiritual, vai restringindo a consciência, a memória. Isso. Vai ser um processo paralelo, né? Dentro da perspectiva de posições magnéticas dessa natureza, sim. Porque eu posso, talvez amanhã, transformar minha consciência em núcleo de luz, e nesse núcleo de luz ser do tamanho de um ponto de luz. Minha consciência está ali. E se eu quero formar um corpo de forma humana, eu vou fazer o quê? Eu vou ampliando e desenhando essa estrutura que já me pertenceu há muito. Né? Isso aí para espíritos o quê? Quantas vezes você vai ver um foco de luz aparecendo, de repente ele começa a fazer essa forma de quê? Uma forma humana. Para se identificar com as pessoas naquela característica. Mas isso é difícil? Não. Para quem já sabe fazer, não. É igual andar de bicicleta. Você vai me fez lembrar de um... Coisa que se aprende, é só fazer. Né? Quando a gente teve em Pedro visitando o museu lá, né, lá do Chico, onde a casa onde ele escreveu as aulas daquele Paulo Estevam, então a pessoa lá que encarregava contando para nós, quando ele terminou a obra, e descia faixas de luz lá na parte gramada. Descia faixas de luz daqueles espíritos que fizeram parte da obra, sabe? E cumprimentava ele, né? Você vê. Muitas vezes os espíritos mais elevados, quando vêm dessa forma. Né? Quer dizer, conforme eles estão, eles podem estar num ambiente em que as expressões são faixas de luz, são núcleos luminosos, relacionando entre si. Mas para nós precisa de quê? De identificação formal. Com certeza Estevam estava ali. Não é nada, não é nada. Isso. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que me representavam no íntimo. Observando que Alexandre dos Construtores se dispunha alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance a curiosidade. Acolheu-me cortês como sempre e falou: já sei, você permanece torturado pelo espírito de pesquisa. Mas cada um é torturado por uma coisa. Mas é muito curioso. Dizer que nós vamos. A gente fica brincando de ver, de presenciar essas coisas. Digo, nós vamos ter a consciência leve, né? Perceber as coisas sem essa ímpeto de informação, por exemplo. Mas né? é o que você vê, eu tenho. Aí, ó, a gente Você vê. Aqui, ó. Todos nós temos. Sorri desapontado, mas descobri ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo? Ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos. Você vê, né? Se um feto é a redução do corpo, numa semente de desenvolvimento de uma árvore humana, que é reduzida e que vai fazer o quê? É o mesmo processo, olha que bacana, né? Você reduz, depois vai ter que fazer o quê? Depois aumenta. Aumentar, expandir. Nosso corpo está em processo de expansão do tempo, em que nós vamos conjugando elastização, né? Um mecanismo que você não compreende. Uma criança vai formando e desenvolvendo um corpo que pode chegar, um bebezinho pode chegar a 1,80 m, né? Olha só como é que a coisa é. Uma árvore, uma semente pode virar o quê? Olha como é que as coisas, gente. A vida é cheia de mistérios extraordinários, né? Que a gente vai notando, né?
Se o André Luiz ficou perplexo com isso, ele tinha que ficar perplexo com o desenvolvimento mental e sua amplitude, né? Mas como é um fenômeno corriqueiro, ele não imaginava que isso poderia ocorrer de lá para cá, né? O trabalho enobrecedor está em toda parte, acentuou Alexandre intencionalmente, né? Nosso empenho em fazer o bem na Terra, em todas as circunstâncias que nós estamos colocados, profissionalmente falando, o relacionamento comum, né? A forma como nós nos dirigimos na vida, isso é um trabalho enobrecedor. No dia que nós tomarmos consciência de que nós podemos ser instrumentos do bem em qualquer lugar, porque não é uma consciência que eu tenho que pensar, é um sentimento que eu tenho que ter, um sentimento que eu posso ser útil, um sentimento que eu posso ser bom, né? Assim, em nós ainda esse processo tem que ser pensado, repetido, refletido na mensagem de outra pessoa, que ainda em nós não é um parado de necessidade interior. Até porque o embate do jogo do dia a dia, os interesses, mexe muito mais com a gente. A influência perturbadora dos outros mexe muito mais com a nossa perturbação do que o estado elevado que nós podemos ter em pequenas doses pode ser tocado pelo estado elevado que o outro pode ser acordado. Né? Mais ou menos baseado na leitura que você trouxe, quase praticamente nós fazemos um esforço para fazer o bem. Porque nós não temos uma consciência de que o bem é algo que deveria ser sentido por nós. Já está pensado, já é um grande passo, mas nós temos que sentir o bem, fazer algo que a vida é isso, né? Um jogo de bem-estar. Parece que não, mas todo o processo da vida é um bem-estar para nós. O psicopata, ele pensa da forma como ele pensa, né? Provavelmente sem nenhum tipo de compaixão, sentimentos nobres, né? Frio. Fazer uma coisa, imagina uma pessoa fria que faz uma coisa sem nenhum tipo de constrangimento naquilo que faz, né? É um estado patológico. O que o fez enregelar para ele não sentir aquilo? A gente não sabe o que os parâmetros das experiências multimilenares possam criar em nós, para que você possa fugir dos compromissos que aquilo possa, por trás daquilo, possa conter um grande sofrimento, em que você vai fugindo do sofrimento até você se tornar o quê? Quantas pessoas tornam-se frias no relacionamento afetivo porque não quer sofrer? Ele se esconde, então. Está escondendo de um núcleo perturbador, como nós fazemos muitas vezes diante da nossa vida. Professor Manuel, eu posso dizer, a gente pode dizer que, por exemplo, uma pessoa, por pior que ela esteja hoje, né? Moralmente falando, ela está melhor do que antes. Muito melhor. Mesmo que a pessoa seja um psicopata, um criminoso, ele está melhor do que antes. Isso. A gente pode dizer. Se nós olharmos para o nosso passado, nós estamos muito melhor do que antes. Sempre o passado vai estar mais próximo do quê? A uma primitividade, a uma inconsciência. Então já houve progresso mesmo para a pessoa ser. Ali é um âmbito de adoecimento mental, né? O Livro dos Espíritos fala uma hora assim que na Lei de Progresso, se não me engano, que os índios, eles são superiores aos homens primitivos, apesar da primitividade do índio, mas eles já possuem paixões. Paixão, que é uma coisa que pode ser perturbadora, em se tratando de primitividade superior a ela. Qual que é o parâmetro que nós vamos avaliar, né? Para que um comportamento ele é ruim em conformidade com aquilo que ele provoca no ambiente onde ele está e com o nível de consciência que essa pessoa pode ter. Mas em se tratando do passado, aquilo já é um grande ganho. Já teve pior. Mesmo pior bandido, pior assassino, pior. Então ele nunca vai nascer pior. Não, ele pode apresentar comportamentos desequilibrados, né? Cair no padrão. Muitas vezes a gente não é. A gente pensa no mal. Imagina o mal.
Quando você aplica o mal, você já está no estágio melhor, porque você já está aplicando para que aquelas coisas possam o quê? Aferir uma experiência para você refletir. Olha os estágios de aprendizado nesse sentido. Ah, mas você está fazendo mal? Está fazendo mal diante da sensibilidade de quem está do lado. Se eu coloco um psicopata no meio de psicopata, está fazendo mal para quem? Ninguém. Olha isso. Tá claro? Toda ação ela tem uma repercussão diante da sensibilidade de quem está do lado. Mas se há uma ação degradante do lado de alguém que está mais sensível àquela ação, essa pessoa também sensível está do lado daquela pessoa para quê? Para influenciá-la. Que é uma influência recíproca. O problema é que nós nunca pensamos no potencial que nós podemos oferecer diante de uma circunstância. Nós sempre estamos achando que nós somos vítimas. Nós nunca pensamos. Imagina quando os nossos pensamentos foram focados, o que eu posso fazer diante dessa circunstância? Não o que está acontecendo comigo diante dessa circunstância. Olha o posicionamento de uma maturidade e de outra maturidade. Que dia que nós vamos desenvolver uma consciência em que qualquer circunstância que venha acontecer na minha vida, sempre eu estarei perguntando o que eu posso fazer para beneficiar a situação em si. Isso não de uma forma pensada. Está claro? De uma forma sentida. Pensada também, técnica. As nossas ações positivas na vida e nossas virtudes são técnicas. Sempre quando acontece alguma coisa, a emoção sempre aflora. E aí... Isso, aí a animalidade reage. Como a emoção é reação animal, você sempre está reagindo em relação ao animal, não em relação ao que poderia ser feito. Mentalmente, nós estamos falando do nível humano. Toda ação pensada é humana, toda ação sentida é espiritual, e toda ação reativa é animal. Emoção é animal, pensamento é humano, sentimento é espiritual. Nós não chegamos no plano do sentimento puro. Ainda não. Não, porque ele antecede a própria mente. Né? Isso aí. Mas nós já caminhamos mais do que você caminhava? Já. Olha só para você olhar os cachorros, os animais, né? Dizem os espíritos. Isso aí, você consolador, Samuel. Dizem os espíritos que o animal atingiu um humano, nós vamos atingir um anjo. Pois é, a diferença que tem. Olha o estágio de desenvolvimento. Olha você vê, então nós já andamos mais do que nós já... Em relação aos animais, sim. Deixa eu deixar essa parte. Obrigada. 778. Pode um homem programar pelo estado de natureza. Não um homem progredir incessantemente. Não pode volver ao estado de infância. Que progride a que Deus se impede. Enquanto se possa programar a sua primitiva condição, seria negar a lei para nós. Você vê, nós estamos falando de um retrocedimento interior. Regredir formalmente é fácil. Interiormente, não. Você nunca regride mentalmente. Você pode regredir de uma forma, né? Mas a sua consciência desenvolvida, ela está lá. O cara está no ovoide, num aglomerado de substância pastosa, representando lá, sei lá, um estágio muito inferior da evolução. Ele está formalmente, não está intimamente. E olha que eu não estou falando aqui nem de natureza mental, porque se o pensamento é adquirido, tudo que é adquirido é corporificado, tudo que é corporificado e adquirido você pode perder. Mas a experiência intrínseca em si você não perde, não. Aquilo que nasceu da experiência, que foi despertado do próprio espírito, como é que você vai perder uma coisa que você quer inerente a você? Agora, se eu corporifiquei uma língua, imagina qual que é a natureza de uma assimilação de linguagem. Nós temos uma estrutura interior que é capaz de assimilar conjuntos de informações linguísticas que você usa como manifestação do seu próprio ser. Uma natureza que grava, que conjuga e utiliza esses elementos.
Ainda eu adquiri de fora, então isso não sou eu. Não te pertence. Não, posso perder. Aquele livro Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont. Santos Dumont chegou a ser monopólio. Você vê. A natureza, a pessoa fala assim, então, se ele toma um choque num corpo, isso não quer dizer que a consciência dele voltou à regressão. O que voltou foi a forma. Tem nada a ver com Pode isso. ser uma inércia, né? Agora é a intimidade dele que é conquistada ali, ó. Mas no caso do Santos Dumont não foi esse processo. Não. Não. Não é consciência, né? Mas Muito ele bem. não perdeu a inteligência. Nada disso. Ninguém perde nada daquilo que desenvolveu. Uma coisa é desenvolver, outra coisa é adquirir. Pode ter certeza, se nós adquirirmos, nós podemos perder. Tudo que foi adquirido. Posso perder, ué. Adquirir uma roupa, o que vai acontecer? Quem vai assim, ó, nada que você adquire, você perde. Você está falando. Eu acho muito difícil alguma coisa que eu adquira se eu não perder, porque eu adquiri de fora para dentro. Se algo inerente veio de fora para dentro, mesmo que introduza no meu ser, aquilo não é meu, né? Essencialmente meu, não. Faz parte de mim. Pode fazer parte do meu corpo de expansão, meu corpo de manifestação. Mas não é eu, não. A única coisa que eu tenho é eu. Essencialmente é eu. Né? Tanto é que você deixa o corpo para trás. Você reveste um corpo quanto tempo? Agora vai ser. Você vê, aí você deixa ele para lá. Ó. Mas e se nós vamos chorar os corpos perdidos? O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que escurecem na crosta o sentido divino da verdadeira religião. O trabalho é dinâmica da vida. O trabalho é movimento útil. Então, não existe ociosidade no universo. Se não existe ociosidade no universo é estático? Não. Então o universo está sempre em movimento. Então o universo nunca para de produzir movimento e vida. Quem para de produzir movimento e vida? Nós é que custa. Mesmo assim não para direito. De alguma forma está sempre o quê? Mesmo dormindo, você está trabalhando lá, o corpo está trabalhando, tudo trabalhando. Nunca para. Os átomos não param. Isso. Tudo está vibrando, tudo agitado, né? Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à estranheza de que se sente possuído, não vemos razão para tanto. Então, toda estranheza é algo novo, que nós estamos vendo até então, né? Ser estranho porque é novo, né? A desencarnação normal na Terra obriga o corpo denso de carne a não menores modificações. Você tem que perder uma gama enorme de coisas que te revertem, né? A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, em certo sentido, de ser prolongada operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Do mesmo jeito que aconteceu do lado de lá, para a gente chegar aqui, você vai ter que perder uma carga muito grande de coisas. Para voltar para lá. Tá claro? Porque são elos de magnetismo e forças que nos prendem. Tanto é que tem os laços, os fios de prata, cada centro de força tem uma ligação de fios, né? Assim, é uma verdadeira operação eletromagnética de forças que se conjugam, por exemplo. Qual que é o poder de não, falam feito de vento, um redemoinho gigantesco, né? Como é que eles chamam? Furacão. Furacão é o quê? Um conjunto de quê?
forças de vento, de forças, né? Você vê, mas se você pegar assim, o vento assim, que poder que ele tem? Não tem resistência ao nosso movimento. Mas vai tentar. O que o furacão consegue levar? Leva tudo. Você vê o poder que tem. Ali é como se fosse um vórtice, um fio de natureza muito sutil, mas que, pelo movimento que ele cria, ele gera um corpo que é capaz de fazer o quê? Destruições. Não é assim? Olha o poder, o poder que se tem nas forças. O que nós estamos falando de fios? Não tem fio tecido por linhas, ele não. Fios de forças eletromagnéticas, de ondas, né? Que faz com que a ligação se faça. Isso. A gente fala assim, quem teceu o fio? Então esses fios na verdade são forças eletromagnéticas. São campos de forças ligados, né? Como se fosse elastização de um neurônio espiritual. O que é o neurônio? O que é o nervo? Uma peça do neurônio o quê? Esticado. Nós temos neurônios pequenos, mas nós temos também neurônios o quê? Gigantescos, que geram fios, né? Então imagina isso espiritualmente falando, quantas coisas existem nessa dinâmica de cunho vibratório sutil. É naqueles livros gregos, né? Eles destacam alguns, né? Os livros da vida terra. Eles destacam isso aí. No cardíaco, né? Todos os centros de força estão ligados por fios de ligação energética. Eu chamo de força corporeal, né? Todos eles estão ligados por fiações nervosas. Se eu tenho o nervo como densificação dessas energias, imagina elas mais sutis. Não dá para a gente avaliar um corpo perispiritual numa dinâmica mais energética. Que aí nós vamos ter que entrar num campo de desagregação molecular, né? Obediente ao campo da mente. Muitas coisas nós vamos aprender ainda, de forma a compreensão de que a agregação de energias e forças, elementos, é o que nós fazemos na expansão do nosso ser. Esse desligamento é sempre necessário a participação da espiritualidade? Não, tanto é que tem gente que desliga o próprio corpo. No Obreiro da Vida Eterna nós vamos estudar isso. Tem uma companheira que era mesmo. Sendo bem adiantado, não é? Não, tem que ser mais desprendido. Tudo é mais fácil com quem é mais desprendido. Com quem é mais apegado, perturbado, é mais difícil. Porque como é que eu vou ajudar se eu estou perturbado? Como é que o Segismundo não está conseguindo nem ajudar mentalmente? O mínimo de cooperação que ele podia oferecer é uma mente centrada. Pior é que está vindo. Você vê. Imagina, um espírito consciente reencarnando, o que ele não pode fazer? Você fala em desenvolver o espírito, eu estava pensando aqui. O desenvolver, ele tem as diretrizes corretas para o desenvolvimento. Né? Nada vai agregar fora dessas diretrizes. Vai agregar para formar corpo. Uma vez elas agregadas, elas não se separam mais. Elas separam porque se você não precisar daquilo, até o perispírito vai perder se você for para outro planeta. Você tem que ajustar um perispírito novo. Imagina o seu campo mental ajustando as substâncias perispirituais do planeta novo. Você tem que perder. Olha uma outra morte aí, né? O que eles falam de segunda morte. Você vai para Marte, o perispírito da Terra pode ser muito denso. O Marte fala assim, seu perispírito é um corpo. Aqui é um corpo encarnado, não. Perispírito. A inteligência é uma coisa, a memória é guardar substâncias químicas, substâncias. Quantas substâncias diferenciadas nós guardamos em memória? Quem faz a seleção é a própria inteligência. Ela tem em si algo agregador, algo fixador, né? Tem umas coisas que é muito interessante. A película da fotografia, ela consegue fazer o quê? Corporificar a imagem.
A película da fotografia é apenas uma representação muito sutil do que o perispírito pode fazer para agregar, por exemplo, imagens de memória. Quando nós recapitulamos uma imagem mental, nós estamos recapitulando uma fixação mental de uma imagem de memória, que é o tempo parado dentro de nós. A vida é parada? Não. Você vê, quando nós paralisamos uma foto, nós paramos o tempo. É a única forma que você vai olhar para o passado é uma imagem morta do tempo. Você pensa em termos de revista, você pode pensar na sua vida. Uma semente de uma fruta, ela vai desenvolver exatamente aquela fruta da qual ela foi gerada. Né? No caso nosso, o espírito ele tem origem na divindade. Você vê, o universo não tem uma coisa dentro do universo chamada informação. Há níveis múltiplos de informação. Existem informações genéticas, por agregados de substâncias que fazem com que as células funcionem, por exemplo. Existe a informação de DNA, para a agregação molecular para a formação do corpo. A semente está agregada por informações. Então, o que não tem de informação nesse universo? A gente pensa aí, por exemplo, a semente abacate, ela já agrega ali, vamos dizer, em termos de... Ele vai descrever uma informação para fazer uma árvore de quê? Abacate. Ela agregou ali em termos de substância, de composição da semente, isso aqui vai precisar para formar a árvore, né? É isso. Mas isso foi feito no processo evolutivo, né? Isso mesmo. Essas experiências, né? O computador copia as bases dessas informações binárias. Amanhã talvez outros tipos de informações. Tudo copiando em relação ao quê? Ao universo. Nós copiamos o universo. O computador é filho do homem. O homem fez um ser igual a ele, Deus fez ele. Eu coloquei um corpo, coloquei um espírito dentro do corpo. Aí dei vida para ele. Liguei energia vital. O computador está igual a gente, ó. Só estou agora aperfeiçoando. O computador não fala com a gente. Olha só. Eu copio, a natureza está copiando aquilo que... Já está pronto. Tudo está pronto. Nós só copiamos. Nós falamos assim, criei uma coisa, você está só cocriando. Você não criou nada, né? Isso mesmo, está sempre desenvolvendo coisas que já... Você vê como é que a coisa é. É muito complexo a natureza da vida, né? Muito complexo. Hoje nós sabemos que o universo é baseado numa perspectiva bem estruturada. É muito difícil você desfazer do universo como uma estrutura organizada, pensada, inteligente. A ciência tem que caminhar para essa direção. Se vai chamar isso de Deus ou não para essa natureza não importa. Mas as pessoas hoje sabem que tudo é informação, tem direcionamento, operosidade funcional. Está tudo fundamentado, né? O João de Barro faz prédios. A gente fala aí, por exemplo, a transição, por exemplo. Faz. Prédios rudimentares, mas é prédio. Tem muito zóio até. Mas você fala da transição do espírito terreno para um planeta diferente, por exemplo. Isso. A matéria-prima aqui é uma. Aquele espírito tem... Mas você vai ter que fazer uma segunda morte, você vai ter que perder um corpo para revestir de quê? Sim, revestir o perispírito de outra matéria. Aí a estrutura psíquica, ela modifica? Não, porque aí é o verdadeiro... A estrutura desenvolvida pelo céu é o verdadeiro patrimônio que ele carrega. Pode diversificar a forma e... Por isso você pode nascer em forma alada, forma aquática. E se um planeta for aquático, você vai ter que vestir um corpo aquático, né? Tem espírito diversificado, né? Assim? Imagina um planeta que não tem solidez, porque você tem que ser um alado, um ser alado. Imagina, você mora voando. Você tem as casas penduradas.
não sei. É assim? Já quando vai com as experiências, a gente vai deixando marcas nos espíritos, né? Que os espíritos superiores, quando explicar, eles conseguem saber os versos que a gente tem que ligar. Aí quando você pensa na fotografia, é mais ou menos dessa forma? Pode ser dessa forma. Imagina as impressões que um animal tem. Se ele não tem essas... Mas ele tem fotografias, ele tem... né? Como aquilo vai acumulando para se transformar em algo de significado interior para a mente dele no futuro. Mas eu falo que não fica marcado. Fica marcado no perispírito, não é assim? Do animal. Mas imagine que toda marca perispiritual dilata uma inteligência essencial. Porque senão ficaria preso à marca. A marca é mais importante que o conteúdo que ela despertou? Não. Então existe uma inteligência básica que reflete aquela marca exterior. Alguma coisa vai se dilatar em nós, a partir do que você é. Mas por enquanto o perispírito é importante porque é a marca das nossas experiências do passado, mas ainda é substância superficial a nós. Quando é que nós vamos purificar esse perispírito para que a própria essência espiritual se manifeste? Porque a essência espiritual antecede a própria experiência. Nós fixamos nas experiências, guardamos memória, articulamos pensamento, falamos linguagem, tudo isso em expansão do nosso desenvolvimento interior. Mas o que é verdadeiramente, o que você não perde é a sua natureza intrínseca, que é a inteligência básica. Eu não adquiro inteligência, mas adquiro intelectualidade. Olha a diferença. Intelectualidade é uma expressão da inteligência. A inteligência em si é natureza divina. O Criador já criou a gente pronto. Só que eu preciso despertar esse potencial de prontidão que eu tenho dentro de mim, que é o potencial de inteligência infinita, que vai retratar a grandeza do próprio Criador. Né? Há pessoas que depois de algumas semanas de leito se tornam francamente irreconhecíveis. Imagina a pessoa que vai morrendo e que vai perdendo, né, o jogo de organização corporal. O que vai acontecer com o corpo? Está fazendo um processo de desligamento dos tecidos, dos fios mentais, dos fios de... nós fazemos igual os... revestimos de substância. Uma hora nós queremos desagregar isso aqui, ó, sair disso aqui. Isso já é um processo que acontece no decorrer da sua vida, não é finalizando a sua vida. Não. Ele já vai acontecendo. Quando você nasce... Você vê, nós regredimos, o Espírito regride a gente vai estendendo de novo até a forma que nós adquirimos em níveis de expansão fixa. Porque as suas irradiações continuam a desenvolver. Nós fixamos muito naquilo que impressiona. Mas nós somos muito mais do que a impressão. Basta ver que, na dinâmica da minha capacidade perceptiva, onde que abrange meus olhos? Qual é o tamanho da minha abrangência perceptiva e visual? Não tem limite. Se eu enxergo as estrelas, estou chegando até lá. Algo de mim está o quê? Eu estou em processo de expansão. Agora só eu que vejo as estrelas ou você também? Então é uma mistura aí, ó, de expansão, né? De manifestação expansiva. Primeiramente você vai brigar, você está no meu espaço. Você está no meu espaço federal aqui. Você está vendo a mesma estrela que eu, fica lá. Não dá. Nessas horas aí, o que é certo, eu sou um centro. Um centro de irradiação, de captação. Isso é muito claro. Só que eu me impressiono com os elementos que eu me corporifico. O que é uma grande ilusão. Nós somos muito mais do que tudo isso. Nós somos centros de vida que operamos com a natureza. Só que nós não percebemos esse tipo de coisa de uma forma real. Né? Mas uma hora nós vamos ter toda a consciência desse nível de vida.
Não encarnação, mas adiantada com certeza. Certo. A gente aprende a andar com algumas bicicletas, mas tem um monte ainda para aprender. Nós somos um corpo estendido que funcionamos com a agregação de princípios e forças atuando em nós, a benefício de nós, e nós atuando sobre eles, tentando beneficiá-los. Um órgão, uma célula, quantos seres estão subordinados à nossa vida? Vivendo num complexo organismo que pode ser para eles um planeta vivo. Nós não temos consciência que nós somos um planeta para eles seres com características diferentes de habitats, né? De um ecossistema complexo. Faz quanto tempo que comecei a pensar a respeito? Entendeu? Eu nem comecei. Já é, Mas não consegui nas aulas de estudo do nosso De evolução do mundo. E devemos considerar que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo espiritual, profundamente sensível à influenciação magnética. Apesar do nosso corpo ser uma agregação magnética forte. Quantas forças tem para nós retermos o nosso corpo nessa dinâmica aqui? Quanto a adaptação, quanto a repetição, quanta, a explicação não poderia ser mais lógica. O que vimos, porém, Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? E nunca tem regra geral para... regra geral dentro de uma dinâmica evolutiva. É sempre, imagina dentro do infinito, como isso vai o quê? De modo algum, respondeu o instrutor atencioso. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. Entendeu? Parece, viu, Jeff? Só parece. Mas não é, né? Generaliza-se. Como nós generalizamos nossos estados emocionais. Nós podemos ser diferentes na forma, mas essencialmente nós não somos diferentes, não. Somos muito parecidos. Quando nós sentimos raiva, a intensidade da raiva pode ser diferente, mas a raiva é a mesma. A mágoa é a mesma, a tristeza é a mesma, a alegria é a mesma. A compreensão de nós mesmos parte do significado em que eu sinto quem eu sou, para saber quem são vocês. Mas se a gente não se conhece, como é que vai conhecer o outro? Pode não me conhecer profundamente, mas eu sei que eu tenho raiva. E sei quando você tem raiva ou eu tenho raiva, você está sentindo o que eu senti. Eu tenho raiva e o outro tem raiva, por que eu fico com raiva da raiva do outro? Não tem nada com isso. Não é assim? Mas eu também tenho raiva. Se identifica no outro a sua raiva. Nos incomoda sempre aquilo que nós temos em nós. O problema nosso na vida é que nós sempre estamos achando que nós estamos perdendo em relação às outras pessoas. A sensação de posse, de retenção, isso é um problema muito sério em nós. Nós estamos sempre brigando com os outros, achando que vai acabar as coisas para nós. Uma coisa que mais gera conflito nos seres humanos é a comida. No fundo, você acha que o outro está comendo mais do que você, como se a comida vai acabar. No outro dia está lá tudo de novo. Mas mesmo assim, ainda você toma conta. Com medo de acabar para você. Olha como é que isso é extremamente animal. Mas você sabe, não. A hora que você me falou isso, me veio a imagem mesmo do cachorrinho lá com o ossinho, e que você leva a mão e isso aí. Nós não falamos isso não, mas quando o outro pega um pouquinho a mais do que você fala assim, há uma sensação de perda. Aí você fica com raiva do outro, você está comendo muito. Você não está falando que está comendo muito, não é um que está comendo muito por ele estar comendo muito, não. Ele está comendo muito com uma sensação de que você vai ficar sem. É isso que é o problema. Só que eu não vejo isso. Eu vejo só o comendo muito. Nossos incômodos é perda de alguma coisa que nos beneficia. Você faz um bolo, acaba o bolo, você fica com raiva. Em vez de você ficar com raiva, você não faz outro bolo. Porque vai ter de novo. Vai ter que esperar, não importa. Eu quero a solução do problema, não
O problema em si né? Mas tem gente que para cada solução tem um problema. Você vê. Nós somos assim. Não é nem tem uma solução. Para cada problema tem uma solução. Para cada solução tem uma solução. Isso aí. As facilidades e os obstáculos estão subordinados aos fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Os problemas estão em nível de... Gente, todos os problemas é um nível de consciência que eu tenho em relação à vida, aquilo que nos promove, aquilo que existe. Como que nós restringimos quando o apego, o interesse é fazer o quê? Não tem uma amplitude de consciência, uma abertura sempre, né? Uma possibilidade. Há companheiros de grande elevação que, ao voltar à esfera mais densa, em apostolado de serviço de iluminação, quase dispensam do nosso concurso. Alguma coisinha ou outra porque é técnico. Mesmo assim, quase dispensa. Estou falando do nível de elevação. Imagina espíritos superiores de elevada hierarquia. Né? Outros irmãos nossos, contudo, procedentes de zonas inferiores, necessitam de cooperação muito mais complexa do que a exercida no caso de seres mundos. Então, quanto mais inferior, mais trabalho dá. Já começa dando trabalho desde lá, né? Vai para um hospital e pega uma pessoa mareada. E pega uma pessoa rústica, bruta e agressiva. É completamente diferente. Vai dar muito mais trabalho. Uma pessoa emocionalmente perturbada dá muito mais trabalho que uma pessoa calma. Olha o nível de consciência de cada um. Né? Não deveriam renascer, porém, interroguei curioso, tão somente aqueles que se revelam reparar? Deve estar a pergunta, né? Onde está a misericórdia? Renascimento é para todos, dos animais, né? Os que não estão preparados, você já tinha, né? Não podemos esquecer, no entanto, refutou meu esclarecido doutor, que a reencarnação é curso repetido de lições necessárias. É a escola divina aqui. Tem que vir mesmo para aprender. Tudo é feito de recapitulação, de repetição. Já falei que reencarnação está ligada a tempo e espaço, né? Que é a repetição do tempo e espaço, né? A esfera da crosta é uma escola divina, né? E o amor... Tem que vir mais rapidamente. Por isso que eles vêm mais rápido? Por isso nós estamos aqui. Caramba, Nós somos crianças espirituais. A gente não gosta de escola, igual criança não gosta de Nós somos muito longe de ser um espírito superior. Que nós estamos aqui, essas condições aqui é a nossa. É a nossa cara. Os inferiores, eles está muito perto de nós. Encarnam mais rápido, Existe mecanismo automático para tudo, né? Depende da circunstância. Precisa reencarnar logo, porque para fazer o quê no plano espiritual? Hoje fica muito tempo no plano espiritual, o espírito inferior. Por que hoje? Porque eles podem articular suas ações nefastas, né, em relação àquilo, de forma a operar na nossa vida como instrumento de elevação do nosso ser. Você acha, mas eles determinam quando vão encarnar? Não. Não. Determina não, mas eles vão estar joguetes nas forças de atração que favorecerá o processo reencarnatório, programado pelo plano quê? Superior. Mas hoje eles ficam mais tempo antes de... A erraticidade dos espíritos superiores é muito longa. Imagina para um homem primitivo. Não, então tá, porque existe uma necessidade, não porque eles querem assim. Eles querem assim porque podem interferir, assim, já é uma ação da influência do espírito sobre a matéria. Mesmo para fazer o mal, quantos espíritos estão nos planos inferiores que não quer saber de voltar à Terra? Não, mas aí está parecendo que isso está sujeito à vontade deles. Também. É uma das...
É um dos elementos que opera nessa circunstância. As coisas não são muito, em se tratando de tratamento da consciência, as coisas não são muito mecânicas. Quanto mais primitivo, mais mecânico é o processo. Quando há uma intervenção da vontade do outro, isso já começa a ser mais complicado. Tanto é que a intervenção de transformação moral depende muito mais do interessado do que quem está tentando auxiliar de forma superficial. Não adianta. Se não haver uma adesão, se Euclides, no simples ato de querer, porque ele já queria reencarnar, ele atrapalhava. Não, mas eu achei que com relação à encarnação, propriamente dita, depende de muitos fatores. Não era o espírito que determinava, eu vou encarnar, mas pode determinar querer ou não. Quantos suicidas estão no plano espiritual suicidas e ficam com medo de reencarnar e ficam postergando? O livro do Memória Suicida narra isso, que alguns empurram bastante ainda, porque tem medo de reencarnar, para encarar o efeito de... Então, em se tratando de consciência desperta, tudo é passível de ser influenciado, né? A esfera da cruz é uma escola divina, e o amor, por intermédio das atividades intercessórias, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. Né? Você vê que na dinâmica do bem, nós estamos ensaiando, onde a doutrina espírita nos favorece com o trabalho da caridade, a esse empenho de intercessão. Quando nós nos predispomos a fazer alguma coisa em benefício das criaturas. Apesar de todo o curso existencial ser um ato de amor direcionado ao bem, porque quando você assume a posição de pais, né, educandos, orientadores, né, assim, já é uma predisposição focada de que nós precisamos fazer algo em benefício da vida, mesmo a contragosto. Porque, no fundo, a palavra servir vai ser o dilema que vai nortear o movimento da vida em todos os aspectos. Porque tudo que você faz tem que ser baseado no servir. Uma comida que você faz, um serviço que você faz, né? Assim, tudo está fundamentado nessa lei de amor em expansão no nível de consciência que as pessoas se entregam. A diferença está quando você adere à sua consciência a esse propósito de forma a você herdar a dimensão divina como herança divina. Que aí você passa a ser um filho unigênito. A unigenitura de Jesus é a consciência plena de que ele deve amar as criaturas. E quando nós nos predispomos a sair de casa em benefício de alguém, seja mesmo nas trocas financeiras que o serviço opera, mas você já está predispondo a fazer algo por alguém. Pode ter as intenções mais degradantes ou menos nobres, mas ainda ali você tem que fazer um ato de quê? Né? Você vê como é que o que foge da possibilidade do amor não estar por trás? Só se for um crime. Uma ação contrária, mas tudo que a pessoa faz na Terra, em todos os parâmetros da existência, ela tem que estar ligada a uma ação servidora. Na realidade, inicialmente, a gente fica muito preso ali, aquele núcleo familiar nessa prova. Porque, lógico, que é um trabalho nobre, uma tarefa nobre, né? Mas que está sempre expandindo também, né? De cuidar de uma casa, de educação simples. E está sempre expandindo porque ele vai se abrindo a novas o quê? Aí a gente agregações. Quer ampliar, quer poder estar auxiliando. Porque o filho vai casar, né? A filha vai casar, o que faz com esse núcleo? Agrega núcleos. Nós estamos igual bactéria, unindo a núcleos, formando o quê? Diplococos. Imagina os espíritos olhando assim, os diplococos familiares, uma família agregando a outra para ver se, mesmo assim, dá umas querelazinhas, né, assim? O que elas querem? Olhando para a dimensão mais ampla, eles falam assim, olha lá os diplococos, você saindo do bloco, diplococo, minha vida está alimentando organismos complexos, né? Que é uma repetição de experiências
na vasta gama de desenvolvimento que nós retratamos sempre aquilo que nós já fizemos o quê? O orientador amigo calou-se por algum instante e prosseguiu. Nós vamos prosseguir. Vem que ainda tem mais. Vamos pegar os minutos, vamos pegar. A reencarnação de seres do mundo obedece às diretrizes mais comuns. Então, olha, diretrizes é o quê? Lei hereditária operada tecnicamente na arquitetação funcional que nós estamos exercendo. Quem falou que isso não é hereditariedade aplicada? Está claro? Porque é uma informação que básica. Então, novamente, voltamos à informação. As leis divinas, o universo é regido por informação em todos os aspectos que nós estamos aprendendo a ler. Tudo é informação no universo, por incrível que pareça. Na dinâmica da genética, na dinâmica, nós pegamos livros de informação, olha, tudo é. Olha como é que as coisas vão se repetindo nos parâmetros amplos da vida. Eu só não sei ler a página viva do universo, que é um livro sagrado amplo. Estamos aprendendo agora. A ciência consegue ler de uma forma, o filósofo de outra forma, a sensibilidade de outra forma. Quantas coisas nós podemos ler em níveis de informações que a gente não consegue ainda, mas está permeando a vida? Né? As pessoas falam de leis astrofísicas na dinâmica do universo expandido, que é uma leitura de uma linguagem, né? A matemática é o quê? Uma linguagem de números. Mas tudo é uma interpretação. Matemática ele sabe mais? Matematicamente sim. Mas vai tecer as notas de uma música. O que as notas de uma música é? É a matemática da forma sonora. Olha a amplitude da vida, gente. A amplitude da vida nos aguarda a capacidade de decifradores da mensagem maior, né? Nós somos leitores da vida, interpretadores das ações humanas, interpretadores do comportamento. Quantas coisas existem na amplitude? A gente ainda acha que só que sabe uma coisa dessa, acha que é doutor de alguma coisa. É de uma ignorância tão grande, né? O Sócrates já falava. Quanto mais eu sei que menos. Porque é tanta amplitude, é tanta coisa, tanta informação. Você sabe uma coisa, não sabe. Agora vamos ter que encerrar aqui, né? Voltar nessa reencarnação e dizer.